Então, o evangelho de hoje vem falar, o evangelho do livrinho, onde a igreja inteira comemora. Vem falar do dia daquela multidão que Jesus alimentou aquela grande multidão. Era mais de 5.000 pessoas. Então, Jesus se preocupou com aquela multidão, mas os discípulos que estavam seguindo Jesus, mas não tinham o que comer, já era tarde, não tem o que comer. Aí o discípulo falou para Jesus: despede esses povos para que vão povoados comprar coisas para comer. Aí Jesus foi e falou para os discípulos: dai vocês mesmos. E os discípulos responderam que não tinha, só tinha 5 pães e 2 peixes, não tinha como dar a tanta multidão aquele povo, tanto de comer aquele povo. E Jesus falou: não despeça o povo, faça grupos. E aí todo fez grupo de 50. Em cada grupo era 50 pessoas. E aí deram. Aí Jesus pediu o peixe e os pão. Jesus abençoou os pão, abençoou os peixes. E ali se multiplicou os pães e os peixes. E aí a leitura fala que foi alimentado mais de 5 homens. E sobrou ainda 12 cestos de cada de peixe e 12 cestos dos pães. Então, o que é que essa leitura significa no dia de hoje? Significa que eu e você, nós não temos essa fé para multiplicar. Às vezes não temos fé e também não vivemos rigorosamente o Evangelho. Porque veja bem, se a gente vivesse o Evangelho de fato, sem apego a nada, de alguma forma a gente tem apego a alguma coisa. Você tem apego a alguma coisa, eu tenho um apego a outra e todos nós temos. Você vê que Jesus, é claro que Jesus é santo dos santos, não foi o Cordeiro sem pecado. Só que ele deu autoridade para nós, seres humanos, carnais, fazer isso também, pecadores. Só que para a gente chegar a um nível de chegar, multiplicar uns pães, multiplicar peixe, multiplicar, vou dizer assim, na sua casa a comida, multiplicar onde você está, é preciso viver o evangelho rigoroso. Rigoroso. Quando eu falo assim, você sair sem se preocupar com o que comer ou o que beber, sair evangelizando. Você vivendo de fato. Porque assim, uma coisa é que você nasceu pecador e outra coisa é você pecar. É a questão, é a questão que a gente muitas vezes não entende. De eu ser pecador, nascer pecador e talvez pecar. Por quê? Porque para não pecar, nós conseguimos viver sem não pecar. Só que para chegar a esse nível, é preciso a gente sair do meio da sociedade e dizer assim: a partir de hoje eu não vou trabalhar, vou viver do que Deus me der. Vou sair pregando o evangelho no mundo afora. É como se fosse você não tivesse casa nem lar. Sua casa fosse a natureza, fosse qualquer lugar que chegasse, alguém chegasse para você dormir, desse para você dormir, você bebia, comia, dormia ali. Outro dia você ia para outro lugar. É dessa forma que eu quero lhe dizer. É viver o evangelho sem apego. Porque, veja bem, se você tem uma casa, você vai ter apego àquela casa. E aí já não vai ter. Você se apegar naquela casa, você não vai já ter aquela grande fé que Jesus vai te alimentar. Porque você vai comprar algo para dentro da casa. Quando você compra os móveis tudo dentro da casa, você vai comprar, querer tirar aqueles móveis velho e comprar outros novos. E assim vai sucessivamente, sem parar. Então é apego a materiais.
E aí o que acontece? Quando a gente se apega a materiais, acaba caindo em algum pecado. O pecado do apego. Vocês estão entendendo? É como, tudo repetindo, a gente pode chegar a esse nível de qualquer milagre. Qualquer milagre, mas é preciso também a gente viver. Porque não é fácil viver sem pecar, pecados mortais e até alguns veniais. Não é fácil. Mas para fazer isso aí tem que, primeiramente, nós temos que se sair, vamos dizer assim, vamos se privar do mundo, das coisas do mundo, tudo, carro, moto, bicicleta, essas coisas. Você vai ter, você vai caminhar evangelizando, você vai, aí Jesus próprio Jesus te alimenta, ele já alimenta nós através de pessoas. Mas aí você não tem um milagre, você não pode fazer um milagre grande, eu estou falando. E a gente consegue fazer esse milagre grande se a gente viver perfeitamente, rigorosamente a lei de Deus, severamente. Que nem minhas pregações para vocês aí, é pregação de evangelho, viver o evangelho mesmo, não é dizer que minhas pregação não é, tô vivendo seguindo Jesus Cristo, não. Quando você, se você seguir o que eu tô falando, pode ter certeza, você vai ser uma pessoa santa. Porque as palestras que eu dou é alto nível. Porque você vê que eu falo para vocês, eu falo para vocês, não beba, não vá para bar, não vá para festa. Então, não é que lá é pecado, mas causa o pecado. Aí você evitando esse lugar, você está evitando vários pecados ali, até o pecado mortais. Então, isso é viver o evangelho de fato. Isso é viver o ensinamento de Cristo rigorosamente. Você está evitando até o lugar que causa o pecado. Por isso minha palestra também é para poucas pessoas que está começando, digo assim, é muito pesada para quem está começando agora. É muito pesada. Por quê? Porque eu já estou numa caminhada muito grande, não. Estou uma caminhada já, uma longa caminhada de começo, e aí eu tenho um nível diferente daquelas pessoas que estão começando agora. Então minhas palestras ela é um nível mais alto, é rigorosa. Então, mas é preciso viver o evangelho para fazer milagre também. E ter um milagre. E é claro que Jesus alimentou esse povo daquela forma. E hoje ele quer alimentar eu e você de outra forma diferente. Como? Manter nossa fé em Jesus Cristo. Por exemplo, não se preocupar com amanhã. O que é que eu vou comer e beber daqui a um mês, não tenho o que fazer, não estou trabalhando, então isso é preocupações que a gente bota na cabeça. E Jesus é quem dá o alimento. Por quê? Porque ele envia pessoas, anjos, para te alimentar. Você acha mesmo que você que está querendo seguir Jesus Cristo, você está querendo se converter, você é uma pessoa convertida, você é uma pessoa que já segue a lei de Deus, ele alimenta aquelas pessoas que maltratam ele, faz mal a ele, maltrata as pessoas que é dele, ele alimenta. Imagine você acha que vai deixar morrer de fome? Você que quer viver o evangelho, quer seguir Jesus Cristo, nós temos que botar isso na cabeça, não vai deixar a gente morrer de fome, não vai. Porque Jesus, se ele, não é que ele não lhe ame quando você passa a provação, não é isso. Mas é quando você passa a provação, é que quer ele colocar em outro patamar, em outro nível diferente. Então ele dá provações diferentes. Cada vez mais, quando está perto de Cristo, ele dá mais provação. Às vezes a gente está com orgulho, ele também quebra o orgulho, faz com que quebre aquele orgulho, faz a gente se tornar uma nova criatura, nova pessoa de novo, de começo. Então, é coisas que Deus nos purifica. Mas tenha certeza, ele alimenta você. Não tenha medo. A gente tem muito medo do amanhã. A gente não deve ter medo do amanhã. O amanhã pertence a Cristo. É dele. É ele que vai nos alimentar. Ele não vai alimentar como fez lá no meio da multidão. Transformar vários peixes e milhões de peixes. Não. Hoje é diferente. Ele alimenta você através de outras pessoas. Usando outros anjos da terra mesmo. Aquelas pessoas mesmo ao seu redor.
te alimentar, te sustentar.